Imagine a cena, você que trabalha duro, que se esforça para conter os gastos na sua casa, porque às vezes o dinheiro não permite que você chegue ao final com tranquilidade. Você se depara com a situação que nós vemos agora lá em Brasília, quando os deputados querem, na verdade, aumentar os gastos e não diminuir e não cortar. E aí, como é que fica? Os deputados querem aumentar o número de cadeiras das atuais 513 para 531. E, na verdade, eles já aumentaram. Agora, esse caso todo está lá com os senadores. Agora, veja você como é que são as coisas. Isso vai ser mais mordomia, isso vai ser mais gasto e a grande maioria da sociedade brasileira, 3 em cada 4, não deseja isso. Agora perceba, por que é que os deputados federais que deveriam nos representar está justamente na contramão do desejo da sociedade? No Brasil sem mordomia, nós não vamos assistir essa notícia e vamos ficar falando. Na verdade, nós vamos desmascarar todo esse engodo, toda essa situação que esses deputados estão enfiando goela abaixo da sociedade brasileira e, como a gente já disse, a sociedade não quer aumento de gastos, seja do executivo, seja do judiciário e muito menos dos deputados federais. Essa manobra dos deputados federais de aumentar de 513 para 531, ou seja, 18, você pode pensar até que é pouco, mas na verdade, quando a gente começa a fazer as contas, aí esse valor chega a praticamente 750 milhões de reais ao ano. Por quê? Nessa conta vai envolver o salário do deputado, o salário dos assessores, vai incluir as emendas parlamentares que no ano passado chegou, na verdade nesse ano, chegou a quase 38 milhões de reais para cada deputado, os gabinetes, ou seja, o gasto, ele não é só o salário do deputado, é toda uma mordomia, toda uma engrenagem que vai elevar muito os custos para toda a sociedade brasileira. E a gente já viu numa pesquisa do Datafolha, 76% dos brasileiros não deseja que os deputados federais aumentem dos atuais 513 para 531. Apenas 20% de brasileiros que concordam com essa medida. Eu até imagino que esses 20% não estavam totalmente incentivados ou compreendendo essa notícia da forma como ela é, esse custo de 750 milhões de reais por ano. Quando a gente começa a fazer essas contas, a gente não pode ficar apenas e tão somente nos gastos na Câmara dos Deputados, porque as assembleias legislativas, elas também têm uma referência com a quantidade de deputados federais, ou seja, a chance de que vá aumentar o número de deputados federais é enorme e já tem estudos falando em aumento para as assembleias estaduais da ordem de 75 milhões de reais anuais. Ou seja, o que vai ser feito lá em Brasília, o que está sendo feito lá em Brasília, vai impactar diretamente os estados também, porque vai aumentar a quantidade de deputados estaduais. E isso é inadmissível. Já não basta aumentar deputados federais, ainda vai aumentar estaduais? Vou te trazer um dado interessante para fins de comparação. Em 1929, os Estados Unidos tinham 122 milhões de habitantes e 435 deputados federais. Hoje, os Estados Unidos têm 340 milhões de habitantes e o número de deputados federais não triplicou não, continuam 435. Isso aí é compromisso com a gestão, isso aí não é ficar mudando as coisas de acordo com as circunstâncias, que é o que aconteceu com os deputados federais. Porque desde 1923, que a quantidade de deputados dentro dos estados devem variar entre 8 a 70, o mínimo 8, o máximo 70. Isso de acordo com a população. E aí, o estado do Pará fez um questionamento porque houve aumento na quantidade de população do Pará, mas não houve o aumento na quantidade de deputados federais. O Supremo Tribunal Federal falou que assim, olha Câmara, vocês têm que fazer o ajuste aí. Ah, mas a Câmara não entendeu, não vão fazer ajuste? Nada,
A Constituição disse que o 513 não é o máximo, que é o mínimo. E aí veio com essa história, né, grotesca, fazendo com que eles criassem uma lei para aumentar. Mas a gente tem uma solução. Vamos pensar nela daqui a pouco. A solução é pressionarmos os senadores que estão com essa decisão em mãos. Cabe ao Senado Federal não aceitar essa balbúrdia, essa falta de compromisso dos deputados federais com a sociedade brasileira, porque eu acredito que agora os senadores vão se deparar com essas informações de que 76% da sociedade não aceita, não quer que se aumente o número de deputados federais dos atuais 513 para 531, e é importante que o Senado Federal não dê vazão a esse tipo de situação, porque aí a Câmara, para nós, já está em descrédito total. E cabe ao Senado ter um pouco de crédito com a sociedade brasileira, porque um Brasil sem mordomia está sendo construído. Chame um amigo, junte-se a nós.